Em nome da coordenação do Centro de Estudos Freudianos, eu quero dar as boas-vindas mais uma vez a esse encontro que encerra essa série de encontros que nós fizemos comemorando os 100 anos da publicação desse artigo de Freud. É um artigo importantíssimo, como nós vimos e podemos frisar, não é? Para nós, manter vivo o estudo do texto freudiano é fundamental, em especial este artigo, não é? Que é fundamental e é considerado um artigo fundador da doutrina freudiana, no que diz respeito à pulsão de morte, e que vai marcar toda a elaboração de Freud a partir de aí. Né? É um artigo escrito por ele no após-guerra e no momento em que ele também sofre perdas pessoais, e chama a atenção da gente como Freud vai buscar nessas atrocidades da guerra e nessa clínica traumática do após-guerra as condições de alicerçar a teoria e avançar nas elaborações. Né? Nesses encontros nossos, nós procuramos revisitar o texto freudiano, buscando as articulações lacanianas, mantendo as possibilidades da transmissão da psicanálise em nosso percurso de analistas, atentos à clínica e ao nosso tempo. Né? Importante, tanto quanto Freud foi atento ao tempo dele e aos acontecimentos, que nós também estejamos atentos ao nosso tempo e aos acontecimentos. Né? Eu gostaria de marcar o esforço e todo o empenho de Luiz Felipe e de Glessi na organização desse evento. Né? Foi eles que nos puxaram para fazer esse evento e acho que fomos exitosos até hoje e vamos complementar esse êxito com a palavra do nosso palestrante de hoje, que será apresentado por Luiz Felipe. Bem-vindos e vamos ao estudo. Felipe? Luiz Felipe? Oi. Boa noite. Na verdade, Glessimar, eu dou as boas-vindas a Cleiton. Fico muito feliz. Agradeço a apresentação que eu consegui ouvir agora de Fátima e a consideração com relação a esse trabalho que a gente vai sustentar com todos aqui e com os novos participantes e membros do CEF. Esperamos continuar nessa ideia como Centro de Estudos Freudianos, celebrando os principais textos de Freud. E eu vou deixar a palavra, eu dou minhas boas-vindas a Cleiton, é com muita alegria que eu saúdo aqui entre nós novamente do CEF, e vou deixar as apresentações para a Glessi, que tem sido essa pessoa que fez essa reaproximação recentemente com o Cleiton. Mas vai aqui meu abraço, eu estou muito disposto aqui para desfrutar sobre o princípio do Nirvana. Glessi, é com você, aí a palavra ao nosso amigo Cleiton. Oi, minha querida, seu microfone. Você começa tudo de novo aí que você estava falando. Obrigada, tá? Felipe, não tinha notado. Essas gafes que a gente não vê às vezes. Boa noite a todos e a todas, né? Nos sentimos bastante honrada com a sua presença aí, Cleiton. Obrigada mais uma vez por aceite do nosso convite, né? Que já esteve conosco no Centro de Estudo Freudiano do Recife e que nos contemplou com o seu livro aí, né? Lacan chinês. E aí também, mais uma vez, agora você está aí contribuindo nas edições aí, das novas edições bilíngue das obras incompletas de Freud aí, né? E coincidência ou não, com além do princípio né, do prazer aí, também nos contemplando aí, pode nos falar hoje aí
você está muito mais a par, muito mais assim, né? E aí também nós vamos ressaltar que é importante que você já foi o prêmio aí ganhador do Jabuti com o teu livro aí, né, Lacan chinês. Também é professor da UFAL, também é membro da Associação Mundial de Psicanálise. Hein? Então, obrigada mais uma vez e passo a palavra a você. Bom, mais uma vez, então, boa noite a todos e a todas que ainda não tinham chegado quando entrei na sala. Bom, muito bom ver vocês. Eu gostei muito quando o Luiz Felipe se referiu a amigo, acho que é assim mesmo que eu vejo e penso. Me sinto muito à vontade entre vocês conseguiram me conquistar desde o primeiro encontro, não é? Então eu me sinto muito à vontade, é com muita alegria que eu estou aqui. Quero dizer, né, que eu mais do que agradeço a todos vocês, em nome e através da Glessi, porque muito tempo atrás, quando eu tive acesso a alguns seminários do Lacan, muitas dessas edições foram edições do CEF. E não sou eu que vou precisar dizer da importância histórica que a instituição de vocês tem para o movimento psicanalítico brasileiro e para o movimento lacaniano no Brasil, né? Então, recolhendo não só a importância e o marco histórico que vocês são um registro, e do acesso a alguns textos do Lacan que eu tive através de vocês, eu não imaginava, naquela época, muitos anos atrás, quando eu lia, que eu fosse ter o primeiro contato presencial com o CEF através de um convite do CEF. Então, quando vocês me convidaram aquela vez para falar sobre o Lacan chinês, eu considerei uma sorte minha. Quando a Glessi me convidou para uma atividade que eu não poderia participar, porque no mesmo horário eu estava já comprometido com outra atividade, esse segundo convite eu considerei uma segunda sorte. Quando houve essa terceira, 3 não é sorte, 3 é privilégio. Então, eu me sinto... De 2 foi na sorte, mas na terceira é privilégio. Então, com toda franqueza, me sinto privilegiado de ter recebido o convite de estar aqui com vocês hoje. Eu, falando um pouco a respeito do tempo, por gentileza, para quem esteve aquele dia, que a gente trabalhou um dia inteiro, manhã e tarde, sabe que é perigoso eu terminar de falar no domingo à noite, lá pelas 7, 8 horas da noite. Então, para evitar isso, vocês me segurem antes da hora, tá bom? Podem me interromper na hora que for necessário em relação ao tempo. Porque eu vou tomar algumas considerações, mas muito mais nesse clima de conversa. Eu me programei inicialmente para acompanhar todas as atividades, mas uma série de outros compromissos, outras coisas me possibilitaram de estar presente em todas as atividades que vocês fizeram. Então, peço de antemão um pouco desculpas e paciências caso eu bater numa tecla que vocês já tocaram muito, né? Bom, sobre a coleção, eu acho que vocês acertaram muito de fazer essa atividade no ano que completam 100 anos da publicação da Além do Princípio do Prazer. Esse mês agora de outubro sai o volume pela Editora Autêntica, e não é porque eu fiz parte desses 2 últimos volumes que eu vou dizer isso não. Isso, quem já conversa comigo, me acompanha há algum tempo, sabe que desde o lançamento do primeiro volume, e agora em outubro vai ser o 10º, desde afasias e pulsões e os destinos da pulsão, eu venho dizendo que se nós temos hoje muito boas traduções
de Freud para o português, já naquela época eu dizia que essa da autêntica, na minha opinião, eu não estou fazendo disso um veredito, mas na minha opinião, isso já daquela época é a melhor tradução para o português feita das obras do Freud. E aí eu digo para vocês, bom, primeiro, hoje ler em português a coleção Standard e Mago em duas condições, ou quem quer, por insistência, ou por algum texto que nós não temos ainda traduzido. Se não for, né, por uma questão de uma preferência estritamente pessoal, ou por uma inexistência desse texto traduzido em outras edições, não tem justificativa lermos mais a Standard Edition da Imago. A Imago começou a lançar uma tradução direta do alemão, organizada pelo Luiz Hans. Tiveram 3 volumes em brochura, muito bons, né? Naquela ocasião, eu achei uma grande iniciativa, mas a Imago interrompeu, a coleção foi interrompida por iniciativa da Imago. Depois, uma outra grande tradução da Companhia das Letras. Mas tem um seminário de leitura de Freud que acontece vinculado à EBP, e eu convidei agora, porque esse mês nós vamos começar a leitura desse volume, que é o Freud, a Cultura. Eu estou chamando de Freud a Cultura, mas esse último volume que foi lançado. E aí eu convidei o Gil Cianini, que é coordenador da coleção, e o Pedro Eleodoro, um outro coordenador, e o Pedro Eleodoro também coordena a tradução, e ele estava comentando isso com a gente essa semana, né? Eu trago aqui para vocês. Na tradução da Companhia das Letras, houve e há um interesse do tradutor de resgatar 2 elementos: um Freud pensador da cultura e um Freud escritor. Sobretudo o Freud escritor se perdeu completamente na tradução que a gente tinha da Imago, aquela a coleção completa. Então, a tentativa da Companhia das Letras justamente resgatar o valor do Freud enquanto escritor, resgatar o texto do Freud, a fluência, a beleza do texto, como é que ele circula, aproximar o máximo possível do estilo do Freud, e de pensar um Freud em relação à cultura. O tradutor dessa coleção não pensa e não acredita na psicanálise enquanto clínica. E esse efeito aparece na tradução. A incredulidade com a dimensão clínica da psicanálise aparece na opção de alguns conceitos, não é? Ou seja, se um determinado conceito ele cabe uma tradução numa palavra que não responde ao conceito clínico, não tem problema. Não é que inventa uma outra palavra, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se você tem, diante de um conceito, medo ou angústia, se angústia é fundamental para uma perspectiva clínica, mas na tradução também pode caber o termo medo, optou-se pelo termo medo porque não adotaram essa preocupação de uma vinculação com uma leitura clínica da psicanálise. Tá certo? Bom, isso tudo para dizer que essa coleção da Autêntica tem essa preocupação. Tem uma preocupação de resgatar o estilo de escrita do Freud, e faz isso muito bem. Tem uma preocupação, sim, de pensar um Freud pensador da cultura, mas tem uma preocupação também de pensar um Freud e uma psicanálise clínica. Por isso que não cedeu em alguns momentos, traduzir, ao invés manteve a tradução de pulsão, por exemplo, né? Manteve a tradução de angústia,
e não medo, né? Tem algumas, e da Companhia das Letras mantém instinto. Bom, mas é para marcar isso, né? Essa coleção, então, da Autêntica, ela se preocupa com isso que eu já disse e ainda com outro elemento. Há sobretudo no Brasil, há um ganho, né, já histórico, da leitura de Lacan sobre o texto do Freud. Isso trouxe uma série de elementos que não pode hoje ser tirado. Não é que você vai mudar o Freud e fazer o Freud ser um Lacan, mas eu acho que tem algumas coisas de discussões que já avançaram que não faz sentido a gente voltar atrás. Vou insistir no mesmo exemplo. Ao invés de instinto, manter pulsão, né? E outros tantos. Então, só frisar que me parece que na minha opinião, é a melhor tradução. Eu participei desse volume aqui, né, na equipe, e depois fui chamado pelo Gilson para participar do Além do Princípio do Prazer. Vocês vão ver, vai sair agora uma edição muito interessante, volumosa, né, bilíngue, com vários textos comentando, né, fazendo uma análise crítica que me parece interessante, com produções basicamente coletivas, né, num movimento que foi muito interessante de escrever uma parte, outro, e a conversa, e troca, e como que o texto vai mudando, e como que a cara do texto vai se transformando. Bom, quando houve o convite, eu sugeri que eu pudesse falar do princípio do Nirvana. Então, vamos lá. O princípio do Nirvana, né, é um termo que todo mundo já associa muito imediatamente a Barbara Lowe, né? Mas eu quero destacar para vocês alguns pontos que vão acompanhar como uma espécie de diapasão. Né? O diapasão serve para afinar por exemplo, para um instrumento de corda, serve para afinar uma corda. Né? Então, ele serve como uma certa referência. Referência que eu vou manter o tempo todo já foi, de uma certa maneira, antecipado pelas discussões de vocês, e a Fátima falou há pouco, um texto pós-guerra, né, onde a gente sempre diz, né, numa leitura um pouco mais rápida, que o senso comum vai dizer tudo para Freud é sexual. Mas se você entra um pouco mais na leitura do Freud, você vai ver que se durante um bom período do seu pensamento, da sua obra, o sexual teve, de fato, um lugar preponderante e importantíssimo. Mas depois a morte passa a ser uma referência fundamental para o pensamento freudiano. E a gente poderia dizer que o sexual e a morte seriam seriam duas referências fundamentais para o pensamento freudiano. E aí, o diapasão que eu chamo vocês é que nesse texto, além do princípio do prazer, ele não mostra apenas a presença da morte como esse elemento fundamental para o pensamento freudiano, mas ele marca mais do que isso. Ele marca um problema entre os dois grandes problemas do pensamento freudiano. Essas duas grandes referências, o sexual e a morte, reaparecem como o problema provavelmente central do texto, ou, se não for central, um dos problemas centrais. Com isso, eu estou frisando o seguinte: além do princípio do prazer, mais do que ser uma discussão acerca da morte, que juntamente com o sexual seriam os dois grandes eixos desse pensamento, mais do que isso, é o texto onde vai discutir os problemas entre esses dois eixos, entre esses dois elementos fundamentais. O problema para Freud... Com licença. Yolanda, querida, por gentileza, você fecha seu microfone? Obrigado.
acho que ela... Bom, daqui a pouco a gente discute. Então, não sei se ficou claro, mas não é só um novo elemento, a morte, mas é o lugar onde ele discute a articulação e o problema da relação do sexual com a morte. Como estava dizendo, Barbara Lowe, né, que é o nome que de imediato vem quando a gente pensa a referência freudiana do princípio do Nirvana, né, uma psicanalista britânica que viveu até 1955, né, ela vai falar justamente do princípio do Nirvana num texto publicado também em 1920, que é Psicanálise, uma breve apresentação da teoria freudiana. Ela foi um dos membros fundadores da Sociedade Psicanalítica Britânica, sendo durante um bom tempo a única mulher e a única judia, né, que fazia parte dessa sociedade. Ela teve uma participação também bem ativa e importante todo o embate, toda a discussão que havia entre Anna Freud e Melanie Klein durante os anos 40. Ela teve uma formação muito mais ligada com a questão como educadora, ligada à questão da educação, atuou academicamente, até que acabou se dedicando à psicanálise. Fez análise com Hans Sachs em Berlim, né? E ela sempre se preocupou muito com a discussão psicanálise e educação, né? Ela também, eu acho que vale a pena dizer, de um pouco de um trajeto dela, que ela sempre defendeu uma discussão da psicanálise do ponto de vista interdisciplinar, né? Eu faço questão de mencionar isso porque há, muitas vezes, um pensamento da psicanálise como elitista ou como alheia a questões sociais ou a problemas práticos, problemas, enfim, de ordem pública, digamos assim, e que isso não é verdade, né? Nós temos uma longa discussão a esse respeito, temos material a explorar nesse ponto, e diria que um exemplo é a Barbara Lowe, né, que defendendo essa questão de uma psicanálise interdisciplinar, um trabalho social da psicanálise e, sobretudo, em centros de estudos de criminalidade. Ou seja, ela tentou dar um tratamento, né, fez parte de uma investigação que buscava dar um tratamento científico da delinquência, da então chamada delinquência, né? Fez tradução do texto de um livro da Anna Freud sobre psicanálise e educação, e sempre marcando aquilo que ficou como uma tradição muito, muito própria da Anna Freud, que é a conversa entre psicanálise e educação sempre sendo o que a psicanálise diria para a educação. Um parênteses, que isso teve preços altíssimos, né, na história desse encontro entre psicanálise e educação. Todo mundo aqui que já se debruçou nessa questão já se deparou que durante muito tempo a escola e os professores começaram, sob efeito dessa entrada, um pouco entusiasta demais da psicanálise sobre a educação, sobre a escola, a pensar o processo pedagógico, educacional, muito do ponto de vista psicanalítico, em termos de distúrbios, em termos de sintoma, e deixando de lado uma questão educacional e pedagógica. Pois bem, não vou entrar nesse ponto, é só para situar para vocês onde se deu o maior peso da Barbara Lowe em relação à psicanálise. Não foi em relação ao princípio do Nirvana, né? Então, esse livro, especificamente, que ela fala do princípio do Nirvana, por mais que isso já circulasse, já fosse comentado de um certo modo, surgiu em abril de 1920. E quem leva esse livro para o Freud foi o Ernest Jones. Leva esse livro em maio, né? Pouco tempo depois de ele ter sido lançado. E ainda nos manuscritos do Freud, o Freud se refere
ao princípio do Nirvana como sendo de um autor inglês. Ou seja, o Freud ouviu um pouco sobre isso, provavelmente não tinha lido ainda, né? Tanto coloca que é de um autor inglês, sendo que era uma mulher. Depois, obviamente, ele vai fazer a referência correta. Com isso, eu estou dizendo o quê? Com isso, eu estou colocando um primeiro problema. A gente poderia imaginar que quando se diz, uma leitura rápida, que o princípio do Nirvana Freud extraiu de Barbara Lowe, talvez alguém possa pensar assim, não, então essa ideia estava em Barbara Lowe e o Freud, digamos assim, acolheu, absorveu. Eu penso que não. Eu penso que há alguns pontos de aproximação, mas há uma diferença muito grande entre as duas coisas, e o Freud tem acesso a isso quando ele quando ele já tem uma versão do Além do Princípio do Prazer, já tem um manuscrito. Não é uma coisa que ele teve acesso e a partir daí ele teve uma ideia e foi elaborar e trouxe. Não. Me parece que ele encontrou muito mais um termo, uma palavra, para designar alguma coisa de uma ideia que ele já estava às voltas com ela. A maneira como a noção de princípio do Nirvana é introduzida por Locke, aparece isso no capítulo 3, no terceiro capítulo do livro, que é dedicado ao conceito de repressão. Não estou falando recalcamento. No inglês, já ia falar com outra pronúncia, mas está como repressão mesmo no original inglês. Né? E ela começa a falar disso, retomando as relações entre o princípio do prazer e o princípio da realidade, que tinham sido justamente tema do capítulo 2. Nesse ponto que ela retoma, ela vai observar, e eu vou chamar a atenção apenas em duas coisas. Né? Aqui, naquela ali? Tô vendo não. Será que meu... Primeiro ponto que bem-vinda. Isso aí. Primeiro ponto é que ela vai destacar um caráter primitivo do princípio do prazer e que permite uma conexão entre prazer e dor. Ou seja, ela está ali às voltas com alguma coisa de um certo impulso ou impulsos egocêntricos que buscariam a dor a fim de transformar num prazer mais intenso. É mais ou menos, né, como a gente pode imaginar uma criança que segura, que retém a respiração, retém as fezes, retém a urina, para tentar obter um prazer mais intenso na hora que vai liberar. Né? Que isso pode acontecer também na vida adulta. De qualquer maneira, o que está em jogo aí é pensar o princípio do prazer envolvido num método de dor auto-infligida. Coisa que vai dar desdobramento depois para impulsos sádicos e masoquistas, segundo ela. Mas eu destaco, sobretudo, uma parte que me parece mais importante do que a gente vai discutir depois. Ela vai dizer o seguinte, aí cito: é possível que, mais profundamente que o princípio do prazer, esteja o princípio de Nirvana. A primeira observação que eu faço nisso é que ela diz, olha, mais antigo, mais profundo que o princípio do prazer é o princípio do Nirvana. Ela está dizendo de uma dimensão arcaica, antiga e diferente do princípio do prazer. Sigo a citação. Como se pode chamá-lo? Que é o princípio do Nirvana. O desejo, o que seria isso? O desejo da criatura recém-nascida de retornar àquele estágio de onipotência em que não há desejos não satisfeitos.
tal como ela existia dentro do útero materno. Eu vou repetir, porque eu acho que isso é importante. Então, se por um lado, a primeira parte da fala da Law é dizer que há uma diferença entre o princípio do prazer e o princípio do nirvana, e dizer que o princípio do nirvana é anterior, é mais profundo, né? Na verdade ela diz mais profundo, né? Do que o princípio do prazer, ela vai dizer que o princípio do nirvana tem a ver com o desejo em criança assim, de retornar àquele estado de onipotência no útero materno. Não vamos tomar isso como metáfora, né? Eu não vou me estender aqui, mas vocês podem encontrar uma série de discussões contemporâneas a Freud, essa primeira geração, que fala sobre a questão do útero materno. Então, não é uma metáfora. E ainda dizer que seria um estado de onipotência. Nós vamos ver se resiste, seja o pensamento freudiano, seja o lugar do que é o nirvana, essa ideia de onipotência. E segundo, de que não há desejos não satisfeitos, ou seja, são desejos plenos, satisfeitos. E a gente pode perguntar se a ideia de princípio do nirvana, do Freud, contempla alguma coisa nesse sentido. Eu já adianto, obviamente, que não. Ou seja, se eu for resumir para a gente caminhar um pouco mais, o que a Barbara Lowe fala de princípio do nirvana não é exatamente o que o Freud chama de princípio do nirvana. Eu seria capaz de dizer, penso, que o princípio do nirvana de Barbara Lowe serve a Freud menos como conceito e noção e mais como termo, como uma palavra. Nesse sentido, vamos tentar recolher alguma coisa de um contexto histórico, né? No que diz respeito ao nirvana, antes da gente entrar, enquanto que isso tem a ver com o pensamento do Freud. Na Europa do século XVIII, né, ela pôde testemunhar a entrada de conhecimentos sobre civilizações que até então eram desconhecidas para o europeu. Então, no início do século XIX, por exemplo, se a gente for pegar Hegel, ele foi extremamente hostil ao Oriente e ao pensamento indiano. Acabou mudando parcialmente essa posição apenas com a publicação dos estudos de uma pessoa chamada Henry Thomas Colebrook a respeito do brahmanismo. Ou seja, então ali, 1820 e poucos, 23, 26, é que o Hegel vai ponderar um pouco mais a crítica dura que ele tinha em relação ao pensamento oriental, ao pensamento indiano. De qualquer maneira, essa mudança começa primeiro pelo brahmanismo, depois aparece o budismo. Então, de certo modo, mesmo que às avessas, né, a partir da crítica, Hegel pode ser um dos marcos de um antes e um depois. É como se a gente colocasse Hegel numa certa dobradiça, de que antes a Índia era considerada um lugar que era fonte de textos poéticos, textos místicos, né? E que a partir dessa pequena mudança que começa ali no Hegel, mas muito sutilmente, passa-se a reconhecer e a conceber o pensamento indiano como um sistema filosófico. A aceitação hegeliana, ela não é sem contradições, sem antagonismos, sem polêmicas, por uma série de motivos que eu não vou entrar aqui. Mas, grosso modo, ele admite que há uma filosofia indiana, mas que se limita a uma dimensão mais abstrata, ao ser, ao nascer, ao morrer, a um certo, né, ele fala com um certo desdém, um certo ciclo de repetição. Então, para o Hegel, mesmo que haja um pensamento indiano, uma filosofia indiana, será um sistema frágil. É um sistema frágil em termos de expressão simbólica e de especulações.
se a gente fosse levantar 3 pontos apenas, a gente diria, olha, para o Hegel, ele acha que está circunscrevendo apenas as relações entre a vida que está contida na morte, a vida que se transforma em morte, e morte que se transforma em vida, essa reversibilidade. E no princípio, e no próprio fato de conter o negativo. Ou seja, se eu for dizer resumidamente, diria que seria um pensamento que divaga sobre o ciclo morte e renascimento. Portanto, a relação central para Hegel estaria numa experiência de negação do sujeito, se referindo para isso exatamente ao conceito de nirvana. Veja que, para o Hegel, só na Grécia é que surgiria a liberdade da consciência em si, enquanto que na Índia e no Oriente eles iriam falar muito mais sobre o desaparecimento e a abolição. Isso é fundamental, né? Então, liberdade e consciência de si na Grécia. Então, olha o valor que o Hegel dá a isso. Por outro lado, tem pensamento na Índia, no Oriente, mas eles versam sobre o desaparecimento, sobre a abolição. E qual o termo que fala de desaparecimento e abolição do sujeito? Desaparecimento, nirvana. O que eu estou dizendo para vocês? Começando um raciocínio de que a Europa, o pensamento europeu, tem, através desses toques do Hegel, digamos assim, a aproximação entre nirvana e uma certa noção de negatividade, de desaparecimento, de abolição, de extinção. Schopenhauer e Nietzsche farão um uso diferente do Hegel sobre o pensamento indiano e budista. Mesmo que o pensamento de Schopenhauer e Nietzsche sejam opostos em relação a isso. Eles ainda assim, mesmo sendo um oposto em relação ao outro, se distanciam do pensamento a esse respeito do Hegel. Vale dizer que o Schopenhauer foi conhecido mais no final da vida, né, porque ele só foi, digamos assim, a importância dele apareceu mais no final da vida. Quando ele publica O Mundo como Vontade de Representação, não teve Ibope, digamos assim, o curso que ele dava também não teve nenhum Ibope. Mas no final da vida, ele era chamado, já morando em Frankfurt, de Buda de Frankfurt. Então, o Nirvana, ele inicialmente ele aparece na Europa no contexto do brahmanismo e depois do budismo, que apresentam entre eles concepções diferentes de Nirvana. Isso foi o centro e o principal nome, como eu vim dizendo há pouco, do pensamento da negatividade enquanto uma experiência de aniquilamento, de abolição do ser, da vida, né, da morte como fim de uma intencionalidade. E isso se apresentou para o europeu como uma ameaça tanto filosófica quanto religiosa, vinda do Oriente. Ou seja, o pensamento do Oriente aparece aí como algo ameaçador. Então, o Nirvana, inclusive por problemas de traduções indiretas, passou a ocupar no imaginário europeu funcionando como uma espécie de um retorno de uma dimensão trágica do aniquilamento que havia sido extirpada, isolada, que havia todo um tratamento do pensamento europeu para se livrar dessa dimensão trágica do aniquilamento. Pensamento, portanto, oriental, indiano, o conceito de Nirvana, veio com uma presença, como uma pedra no sapato. Né? É preciso que a gente entenda esse lugar para não confundir com a concepção e com o conceito de Nirvana nas tradições e no pensamento oriental propriamente dito. Então, a gente vê, né, 1801, aparece os Upanishads, um texto védico, 1812, o Collège de France
tem sua primeira cadeira de sânscrito, 1822, surge a Sociedade Asiática. Estou trazendo alguns pontos para a gente ir montando um raciocínio como que a Europa começa cada vez mais a se interessar por esse tema. Em 1833, né, Schlegel inaugura o que seria a filosofia sânscrita alemã, que terá um papel importante na chamada Renascença Oriental. Ou seja, se havia renascença em relação aos gregos, os alemães ali estavam propondo uma renascença oriental. E essa renascença oriental, essa retomada dos textos orientais para pensar a filosofia, vai influenciar, por exemplo, Schopenhauer. Esse movimento, né, acreditava que podia alcançar a filosofia, que poderia colocar a filosofia indiana numa posição filosófica, se não anterior e superior à grega, pelo menos equivalente. Eu destaco essa tentativa de uma posição anterior, que se vocês vão se lembrar de uma nota de rodapé grande do Freud, além do princípio do prazer, ele vai falar justamente sobre essa relação da filosofia indiana, dos mitos védicos, como sendo anterior ao mito, né, platônico, do andrógeno. Essa discussão está toda lá, né? Ou seja, o Freud cita nessa nota de pé de página um autor chamado Paul Deussen. Paul Deussen é um schopenhaueriano, né? Ele editou obras do Schopenhauer e ele era um defensor dessa ideia de uma certa anterioridade filosófica indiana e oriental em relação à grega. Pois bem, vamos lá. Se tiverem mais um pouquinho de paciência antes da gente entrar no Freud. Em 1884, Burnouf ele apresenta Introdução à História do Budismo. Em 1886, Collège de France introduz o estudo de ciências religiosas, né? E na École de Pratique des Hautes Études, André Barrault vai também discutir isso. Enfim, nós temos aí uma série de elementos que eu poderia me estender aqui para dizer que a Europa do século XIX colocou o pensamento indiano, o estudo do sânscrito, nos principais centros intelectuais da Europa. E foi em torno do conceito de nirvana que girava, né, todo esse debate. Ou seja, o conceito de nirvana foi ali o centro gravitacional desse tipo de discussão. Contudo, os críticos dessa filosofia e do conceito de nirvana passaram a considerá-lo um culto do nada. Culto do nada. Ou seja, a Ásia era nihilista e, como eu disse há pouco, ameaçadora, né? As formas de expressão de uma inquietante relação com o nada conviviam com intensas produções intelectuais dos grandes centros. Se vocês forem pensar na segunda, o que foi a segunda metade do século XIX na Europa? A segunda metade do século XIX, nós estamos falando de movimentos operários, discursos fortemente políticos, revolucionários, debate sobre racismo. Ao mesmo tempo, há uma retomada cristã de tentativa de conversão dos povos. Então, nós temos aí uma Europa pessimista, que demorou a acolher, por exemplo, o que é chamado do pessimismo filosófico de Schopenhauer. Essa é a mesma que refutou o conceito indiano e budista de nirvana como horizonte de libertação. Parecia se tratar né, a tradução que a autêntica usa para o estranho, um Heimlich, né, o estranho inquietante, o estranho familiar. A autêntica, Gilson, Pedro, Hernani Chaves, propuseram uma tradução por infamiliar. Então, quando dizer infamiliar, nós estamos pensando num Heimlich. Então, eu diria que o
o nirvana parecia uma espécie de infamiliar. De um infamiliar, de um discurso, um Heimlich, sobre o nada, sobre a aniquilação, sobre a destruição e a morte, vindos sobre esse nome estranho em outra língua, numa língua não europeia, que é o nirvana. E eu friso essa questão de ser uma língua não europeia, sânscrito, para lembrar que o Freud sempre procurou fazer palavras, trazer as palavras do uso cotidiano na língua alemã para o conceito em psicanálise. O Freud, muito raramente, como por exemplo com libido, muito raramente ele vai, numa outra língua, buscar uma palavra que sirva como conceito. Vejam que não me parece à toa, nem banal, o Freud tenha dado, num momento como esse 1920, no Além do Princípio do Prazer, uma palavra sânscrita, uma palavra em sânscrito, para nomear um conceito importantíssimo nesse momento do pensamento dele. Está dando para ir? Posso continuar? O que vocês acham? Pode continuar? Acho que pode continuar, está? Pode, o tempo é teu. Okay. O Bom, tempo é teu aqui. Qualquer coisa, vocês me interrompem. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem me interromper. Ok, bom, pode prosseguir. Às vezes a gente vai lendo o Além do Princípio do Prazer e tem momentos... Né, há um tempo atrás, se eu for pensar as primeiras vezes que eu fui ler Além do Princípio do Prazer, aquelas partes que ele fala da biologia, da embriologia, a gente diz, nossa, que chatice e tal, dá vontade de passar um pouco mais rápido por isso, né? E confesso que inúmeras vezes eu dei uma acelerada, li meio por alto, vamos lá o que interessa, vamos passar por aqui. Só que dessa vez eu tive que me debruçar por essa parte de outro jeito, né? Por causa da edição. E eu fiquei assim, impressionado com o que foi possível ler ali naquelas passagens onde até então parecia uma divagação biológica desnecessária do Freud. E olha que eu sempre fui um grande admirador do projeto por uma psicologia de 1895 e não achava que ali o Freud estava divagando numa linguagem neurológica. Mas, no Além do Princípio do Prazer, eu confesso que durante muito tempo eu li meio rápido. No entanto, se tem alguém que ainda leia rápido, sugiro voltar e ler devagar, degustando, porque tem coisas preciosíssimas ali. Por exemplo, na seção 6, Freud está discutindo justamente sobre as possibilidades de renovação e manutenção da vida relacionadas à introdução de novas quantidades de estímulos. Através do quê? Da copulação. A cópula. Ou seja, a cópula. E aí, obviamente, já estou já dando um spoiler do sexual, não é? Introduzindo, olha só, novas quantidades de estímulo, e essas novas quantidades criavam uma renovação e manutenção da vida. Guardem O som isso. não está audível. Não há som. A da minha fala não está? Oi, alô, melhorou? Está sim, dá para ouvir sim, Cleito. Eu acho que é um problema... A gente faz contato com a Helena aqui pelo chat. O restante está escutando bem minha fala? Estamos. Tá. Então, voltando. Então, o Freud se valendo das contribuições, por exemplo, de Weissmann, e sobretudo de Hering, ele descreve o processo decorrente dessa introdução
de dissimilaridades, ou seja, não são de similaridade, de diferenças vitais que conduzem, por razões internas, a um certo nivelamento das tensões químicas, ou seja, que leva à morte. Nivelamento da tensão, eliminou a tensão, nivelamento, morte. O paradoxo que se apresenta para ele é que a união com uma substância viva diferente magnifica a tensão, embora busque o prazer. Por que isso é um paradoxo? Porque tem toda uma leitura anterior do Freud de que a elevação de tensão, elevação de quantidade gera tensão, esvaziamento, prazer. Então aqui ele está vendo, olha, existe a entrada de uma certa magnitude de tensão que, no entanto, se aproxima do prazer. O processo que gera tensão ao buscar prazer acaba exigindo um sistema regulatório. E é justamente nesse ponto que afirma uma tendência dominante da vida psíquica como esforço de diminuir, manter constante, abolir a tensão interna dos estímulos. Ou seja, se você for pegar onde aparece o princípio do Nirvana, ele vai dizer todos esses termos. Não é? Uma tendência dominante da vida psíquica, primeiro. Segundo, esforço de diminuir. 3. Manter constante. Não é só diminuir, manter constante. Não é só manter constante e diminuir, é abolir também a tensão interna dos estímulos. O princípio do prazer aparece pela primeira vez como uma expressão que foi usada pela Barbara Lowe e Freud conclui apontando sua expressão no princípio do prazer como o maior indício para crer nas pulsões de morte. Olha o problema que nós estamos. Ele vai trazer o princípio do Nirvana, dizendo ser diferente do princípio do prazer, como indício da pulsão de morte, mas ele aproxima claramente, apesar de dizer que é diferente, ele aproxima o princípio do prazer e o princípio do Nirvana. Esse é o imbróglio que nós temos. Ou seja, eu vou continuar trazendo algumas coisas, mas quero já chamar a atenção para um ponto. Se eu parar a minha leitura, se eu estou lá lendo Freud e parar a minha leitura, além do princípio do prazer, quando ele fala do princípio do Nirvana, para falar de pulsão de morte, eu não vou entender nada. Porque ele está falando que é diferente, mas está falando que é igual. Vamos ver como é que isso sai. Bom, quero lembrar que na passagem do livro da Barbara Lowe, ela descreve o princípio do Nirvana como mais arcaico que o princípio do prazer e como aquilo que torna possível um estado em que não há desejos não realizados. Essa afirmação de Lowe torna clara a convergência feita por Freud entre os dois princípios. Tanto que é dito, tal como se exprime no princípio do prazer. Espera lá. Se é tal como se exprime no princípio do prazer, tem diferença ou não tem? Embora seja paradoxal se pensarmos como uma convergência, como que essa, digamos assim, como que essa convergência trabalharia de forma favorável a uma concepção de uma linha do princípio do prazer. Bom, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós temos dois problemas. Primeiro, se o princípio do Nirvana, for responsável por um estado em que não haja desejos não realizados, como diz a Barbara Lowe, se ele está articulado com essa satisfação dos desejos, como é que eu vou diferenciá-lo do prazer numa concepção quantitativa, que é justamente elevou tensão, descarga, esvazia? Se o princípio do Nirvana, tal como foi dito, inclusive, pela Barbara Lowe, tem a ver com essa satisfação, eu estou coincidindo, estou fazendo coincidir o princípio do Nirvana com o princípio do prazer, numa concepção quantitativa.
Segundo problema, se o princípio do nirvana se exprime no princípio do prazer, qual que é a diferença entre ambos? E se não houver, se não tiver diferença entre o princípio do nirvana e o princípio do prazer, qual que é a função do uso desse conceito? Eu posso abrir mão dele. Nesse caso, não seria assim um capricho, um exotismo, uma alegoria do Freud momentânea de ter usado o termo princípio do nirvana? Bom, para isso eu vou precisar ir rapidamente, mais uma vez, no Schopenhauer. Porque algumas coisas servem de referência para a gente entender a importância de um pensamento para um autor. Uma delas é a reaparição, a retomada de um mesmo conceito ao longo de uma obra. E, no entanto, o princípio do nirvana não é uma coisa que permanece, que fica, tal, ele reaparece no problema econômico do masoquismo, mas não é uma coisa que o Freud vai ficar retornando. Então a gente poderia dizer, então ele não se sustenta como um conceito. Mas existem outras formas de a gente verificar isso. E uma outra forma que eu proponho da gente verificar a importância desse conceito, apesar dele não ter sido muito frequente, muito presente na obra do Freud, vai precisar que a gente tenha que recorrer um pouco rapidamente de novo ao Schopenhauer. Schopenhauer foi o Freud leu no momento que ele estava escrevendo, faz uma viagem e pede que levem para ele alguns livros, e ele trabalhou o Schopenhauer. Bom, o Schopenhauer ele vai abordar muito nitidamente o conceito de nirvana como uma ideia fundamental, sobretudo para o mundo com vontade e representação. Só ver o Freud ele faz uma menção ao Schopenhauer nessa mesma sessão 6. E ele parte da concepção dualista das pulsões. Isso é um outro ponto que eu quero destacar também. Inicialmente, ali a discussão dele na sessão 6, entre pulsões sexuais e pulsões de autoconservação. Então, há uma diferença, uma dualidade funcional. Pulsão sexual, pulsão de autoconservação, ou depois, pulsões do eu. O que está em jogo aqui é uma tentativa de articular uma função de prolongamento da vida e uma tendência de retorno à origem. Esse problema está nas mãos do Freud. Né? Como é que eu articulo um movimento para a vida e uma tendência de retorno a uma origem, a uma morte? O fato de não ter sido realizado esse intuito de encontrar essa conexão nos termos de uma ontogênese e de uma finogênese é que o Freud vai buscar a biologia, sobretudo na embriologia. A tese de uma morte natural por causas internas, como a que estava sendo desenvolvida pelo Weissmann, que ele vai discorrendo nesse livro, possui, dentre outros, né, o inconveniente de não se basear numa qualidade primordial da substância viva. A morte, por conveniência, não corresponde a uma necessidade nem a uma tendência ao retorno. Ali o Weissmann estava trazendo, biologicamente, um aspecto de uma certa conveniência biológica da morte. Outra coisa, a tese de uma morte como adaptação parece ter pouco apelo junto a uma questão desenvolvida por Freud. Que é uma outra coisa que ele vai... O que eu convido vocês a retomar essa leitura é ver, olha, como que ali naquela discussão biológica eu estou falando, olha, como que
a biologia e a embriologia vão introduzindo o tema da morte ali, naqueles organismos vivos. Então, o problema que recolhe da embriologia é a concepção de que a procriação seria uma qualidade primordial. A procriação, mas não a morte. Ele não encontra aí nem mesmo uma narrativa que fosse suficiente, estruturada suficientemente, para as bases da pulsão de morte. Posto que, para pensar a pulsão de morte, ele teria que pensar uma morte, né, que não seria provocada por falhas nem por desvios adaptativos, mas como princípio original. O embate entre procriação e uma concepção rudimentar da sexualidade caminha junto com a interrogação sobre as vias que conduzem à morte. É isso que ele está discutindo ali com aquelas teses de embriologia. Então, nesse caso, o problema se situa em como dar conta de uma reversibilidade entre morte e sexual. Ele está ali conversando com a embriologia, mas ele está de olho em quê? Como que eu articulo sexual e morte? Em alguns raciocínios ali, o sexual levaria para uma dimensão da vida, não levaria para a morte? Mas se há uma tendência à morte, como é que eu jogo isso? Ou seja, ali, se a gente lê quase como um romance, a gente vai ver o Freud às voltas com... Peraí, o que eu faço aqui com o sexual e com a morte? Como é que é possível levar em conta o sexual e ainda assim um movimento rumo à morte que seja presente desde a origem e não como uma aquisição, como um acidente, como um desvio, como um tropeço, como uma adaptação ou como uma conveniência para um organismo vivo que é melhor não dar o momento morrer porque ele não consegue mais se manter vivo. Entre as expressões dos processos morfológicos e o ponto de vista dinâmico, o Freud acaba preferindo o ponto de vista dinâmico em relação a esses processos morfológicos. Ele, no máximo, encontra uma espécie de paralelismo entre soma e plasma, de um lado, e a concepção dualista da pulsão. Ou seja, no lucro, ele sai um pouco com isso. O Weismann e o Hering são alguns desses exemplos desse paralelismo parcial possível. No entanto, o que recolhe de tal paralelismo, como com a morfologia, ele não consegue levar para o ponto de vista dinâmico. É justamente nesse ponto do que da biologia ele não consegue trazer. Olha só, todo o discurso biológico do Freud chega a um ponto que ele precisa sair de uma discussão da morfologia e ir para o ponto de vista dinâmico. Ali falta. É como se faltasse um elo. É na falta desse elo que ele busca o Schopenhauer. Por quê? Porque o Schopenhauer vai dar a ele um elemento que não é biológico, não é morfológico, não tem ligação estrita com a epistemologia científica do próprio Freud, mas ele introduz elementos, digamos assim, metafísicos, discussões metafísicas. Ou seja, mais uma vez a gente vê o Freud falando de uma ciência da natureza, de uma epistemologia científica naturalista, que para fazer valer a sua epistemologia científica, ele acaba tendo que lançar mão de uma metafísica, que em termos da psicanálise nós vamos chamar de uma metapsicologia, por exemplo. Ele precisa, para dar conta de um certo ponto do esgotamento do discurso científico, ele precisa do artifício do mito, de uma mitologia. Não para abrir mão da ciência, mas para continuar com ela. Então,
O Schopenhauer entra com uma discussão filosófica e, digamos assim, metafísica, para propiciar que Freud não perca o rumo da sua discussão científica. Porque os elementos da biologia não foram suficientes. O que ele encontra com Schopenhauer é que a morte não é uma aquisição tardia. Não é um resultado de uma falha ou avesso, né? Tipo um luxo inconveniente. Schopenhauer entra no debate freudiano como um paralelismo filosófico onde a morte não é mero acidente, mas o autêntico resultado e o objetivo da vida. Enquanto a pulsão sexual é a encarnação, em termos do Schopenhauer, de vontade de viver. Bom, o pessimismo filosófico do Schopenhauer refuta as alternativas otimistas de salvamento. Salvamento do mundo, do sujeito, que desconsiderem uma dimensão trágica. Esse caminho da salvação, né, para Schopenhauer, ele vai encontrar isso no pensamento indiano e também, curiosamente, no cristianismo. Nos ascetas e no santo. Mas isso é conversa para outro dia. Não dá para entrar nisso agora, não. A concepção dualista do Freud encontra eco nessas elaborações de Schopenhauer. O que nos mantém conectados e enlaçados à vida, a exemplo do amor, para o Schopenhauer, é o impulso vital. Mas nós estamos atados, né? O fato de estarmos atados à vida significa também que somos aprisionados a ela. E ser aprisionado à vida implica estar aprisionado no sofrimento, que implica a vida. Daí a exigência de um desvio, uma exigência fundamental, eu destacaria, de um desvio da afirmação da vida. Olha só, se a afirmação da vida produz sofrimento, que as coisas estão interligadas, o mal-estar, né? Para se livrar disso, não é afirmar a vida de outro jeito, é uma negação da vida. E qual seria a forma empírica e material da negação da vontade de viver? A resposta que ele dá é justamente o asceta hindu e o santo cristão, que eles operam de um certo jeito com o corpo, operam para... Eles encarnam essa abolição da vontade de viver. Eles não vão suicidar, porque não se trata disso, mas é abolir a vontade de viver. Ou seja, não é uma filosofia da afirmação, é uma filosofia da negação. Então, resumidamente, eu diria que o mundo, como o título não é o mundo como vontade de representação, então vamos lá. O mundo como representação igual Freud fala, uma representação que articula contra a representação, uma cadeia significante, uma sequência de articulação de representações. Para o Schopenhauer já foi explorado por Platão e principalmente por Kant. Porém, o Schopenhauer vai dizer, o mundo não é só representação, o mundo não é só significante, né? O mundo não é só linguagem. O mundo é também vontade. Vontade como impulso. Não é vontade enquanto querer, estou com vontade de tomar água. Pronto. Não. Não, senão seria muito banal. É vontade como impulso. Como sem sentido. Sem intencionalidade. Sem direção definida. Meio errante. Com uma essência que só se manifesta num regime de irracionalidade, ou seja, a vontade
em termos do Schopenhauer, como se fosse uma certa invasão, um atravessamento de uma irracionalidade. Ou seja, se eu dissesse que vontade fosse eu ter vontade de, eu estaria atrelando essa vontade com representação. Então ela faria parte do mundo como representação e não como vontade. Nesse sentido, a vontade de viver, ela pode ser encontrada na natureza, entre os animais, sendo que nos seres humanos, nos seres de linguagem, justamente com a da linguagem, justamente com a da socialização, ela tenderia a ser menos caótica, menos feroz, menos intensa. Ou seja, o processo de socialização funcionaria como uma forma de apaziguamento parcial, que seja, dessa insensatez da vontade de viver. Nesse sentido, no melhor estilo, né, digamos assim, do pensamento indiano e budista, o nome dessa negação de vontade de viver é o nada, ou nirvana. Tanto que a última palavra do livro do Schopenhauer é nada. Portanto, o nada indiano e budista é um nome schopenhaueriano de um exame filosófico e metafísico para a libertação do sofrimento causado pela afirmação da vontade de viver. Através do quê? Através da negação dessa vontade. A morte como objetivo e fim, como tratamento, não como contingência, não como acidente. É justamente esse o argumento do ponto de vista dinâmico que interessa a Freud. Uma tendência que buscaria a morte enquanto retorno à origem, o mundo como representação e afirmação da vontade apontam para um mundo de semblantes, para um mundo de ilusões, digamos assim, de aparências, de formas. Para Schopenhauer, seu trabalho não se restringe ao princípio da razão, que se caracteriza por uma ligação regular, como eu disse, de uma representação com outra. Olha que fantástico. O próprio Schopenhauer, é como se ele dissesse o seguinte: existe um para-além do mundo como representação. Existe um mundo num além desse princípio da representação, se eu for brincar aqui com os termos do Freud e do Schopenhauer. Essa ideia já está ali em Schopenhauer. Não digamos assim, o mundo não é apenas uma conformidade com a razão. Para isso, eu peço a vocês um pouquinho mais a paciência de vocês para eu fechar meu raciocínio num certo ponto. Se já tiver abusado demais de vocês, me interrompam, por gentileza. Eu não estou acompanhando o chat, então eu não sei o que vocês estão, se tem alguma coisa no chat. Desde o projeto, o Freud colocou muito claramente o projeto científico-naturalista dele. Para Freud não tem duas ciências. Não tem uma ciência do espírito, uma ciência da natureza. Ciência é só ciência da natureza. E essa obedece a um princípio fisicalista, do Fechner. Fechner, em 1848, ele propõe um princípio que seria um princípio universal, qual? O princípio do prazer. Já em 1873, ele mesmo, Fechner, formula o princípio da conservação ou estabilidade da energia, com uma tese na qual, em um sistema fechado, a soma das energias deve ser constante. Vejam, Freud adota, não só ele, mas todo mundo ali ligado à ciência da natureza, adota como um princípio fundamental científico esse princípio. Só que vejam que coisa complicada. Desde o momento, esse modelo do Fechner era um sistema fechado. E desde o primeiro momento, o Freud está pensando sempre um sistema que não é fechado. É como se fosse possível o Freud, me desculpem assim, a liberdade com vocês, que eu vou falar de uma maneira informal, né?
mas é como se o Freud fizesse um pouco de vista grossa, de que não encaixava muito bem. Então, em 1920, esse princípio ele é retomado, uma vez que o princípio de constância não é nada mais, nada menos do que uma importação do princípio Fechneriano. Mesmo que em 1920, início do século XX, esse termo, esse princípio já não tinha mais ibope nenhum, ele já tinha caído no desuso. Freud traz. O primeiro problema aqui é justamente a adoção de um modelo que concebe um sistema fechado para pensar a realidade psíquica e a vida anímica, que não é um sistema fechado. Então, o texto de 1920, né, ele se vale da embriologia para destacar um modelo onde organismos elementares, vejam bem, como eu disse que parecia meio bobo aquela conversa toda biológica do Freud, mas olha só, né, os organismos elementares estão expostos a ações externas, sendo passíveis de mudança, que nesse caso conduziriam à morte. Até poder dizer que o excessivo interno é tratado como externo. Essa ideia é fundamental em Freud, não é? Ou seja, por exemplo, a pulsão proveniente do corpo para o sujeito é tão exterior, né, para o aparelho psíquico, usando o termo do Freud, é tão exterior para o aparelho psíquico quanto qualquer outro excesso de energia vindo do mundo exterior, que faz um furo. Isso faz um furo, faz um trauma, impedindo que esse sistema seja pensado como fechado. Eis um problema que reaparece em 1920. Um raciocínio que não cabe no princípio Fechneriano que pressupõe um sistema fechado. Desde 1895, para falar do princípio do prazer lá no, né, projeto para psicologia científica, o princípio do prazer funciona com preço fixo. O preço é uma exclusão. Ou seja, o princípio do prazer, para funcionar, ele precisa sempre excluir alguma coisa. Deixar de fora uma conta que não fecha. A tendência é a inércia, que procura reduzir a zero a quantidade. Como é que ela pode ser possível? Como é que ela vai reduzir a zero? Ou seja, o funcionamento do princípio do prazer exige uma exclusão sistemática de algo que não tem como ser assimilado. Nesse sentido, ele faz par com uma função regulatória de quantidades. Ou seja, o princípio do prazer fechneriano, adotado por Freud, tem de funcionar em par, de mãos dadas, com o princípio de inércia, com o princípio de constância, também fechneriano. O grande problema aqui em 1920 é que esse funcionamento que eu acabei de escrever, Freud vinha mantendo, tem como fundamental uma hipótese quantitativa. Mais, menos, muito, pouco, esvazia, que já não é mais suficiente para uma concepção de prazer e desprazer. Nesse sentido, é curioso porque essa palavra em sânscrito, nirvana, é, primeiro, correlata ou ao menos contemporânea de uma torção metapsicológica. Você tem E dá 5 minutos. Dá um nome a um movimento de ruptura com o modelo fechneriano. Ou seja, ela dá nome a uma ruptura. Quando há uma torção, onde o modelo não tem como mais funcionar, aparece um nome para dar nome a isso que não funciona. Segundo, da passagem de uma concepção quantitativa para uma concepção qualitativa da relação prazer e desprazer.
Bom, é preciso também desfazer o risco de convergir, de fazer confundir princípio do nirvana e princípio do prazer. Foi o problema deixado. Ou ao menos esclarecer de que modo se dá essa relação. Sobre o risco de a gente considerar nirvana como, né, ética hedonista e tal, de começar a se equivocar aí. Bom, para isso, vou trazer muito rapidamente o seguinte ponto. No eu e o isso, não aparece o princípio do nirvana. Aparece o princípio do prazer, tal como ele já vinha falando do princípio do prazer. Mas em um problema econômico do masoquismo, 4 anos depois do Além do Princípio do Prazer, a gente vai extrair uma possibilidade de releitura tanto do princípio do nirvana, quanto das relações do princípio do nirvana com o princípio do prazer, com pulsão sexual e pulsão de morte. Freud, em 1924, no Problema Econômico do Masoquismo, vai dizer que se ambos os princípios, o princípio do prazer e o princípio do nirvana, visassem o mesmo fim, o masoquismo seria incompreensível. É como se fosse necessário um intervalo de 4 anos para o Freud elaborar uma distinção de algo que estava misturado, que estava meio confuso. A indiferenciação, né, precisa ser desfeita. Né? E aí ele vai dizer claramente que confundir, tornar como indiferenciado o princípio do prazer e o princípio do nirvana é um erro. Ele diz literalmente, na verdade, o princípio de nirvana pertence à pulsão de morte. Expressa a sua tendência. Não o princípio do prazer, que é o que ele disse lá em 1920. O princípio do nirvana, digamos assim, é originalmente a expressão da pulsão de morte, enquanto que o princípio do prazer expressa as exigências da libido. Porém, o princípio do nirvana, olha só, o princípio do nirvana, sob a intervenção da pulsão sexual, se transforma no princípio do prazer. Ou seja, de um só golpe, Freud diferencia os dois e explicita o percurso que fez em 1920 acerca da pulsão sexual e da sexualidade na concepção dualista entre pulsão de vida e pulsão de morte. Vamos dizer, a título de finalizar, o que o Freud traz e o que o conceito de princípio de nirvana nos permite pensar não é só a morte, não é só a busca da morte, o retorno à origem, mas é uma relação entre esses dois elementos fundamentais no pensamento freudiano, o sexual e a morte. De tal maneira que essa construção coloca em risco a concepção de que, no final, haja uma concepção dualista da pulsão. A gente está acostumado a dizer dualismo pulsional em Freud. O primeiro dualismo, o outro dualismo, e a gente pensa, tem um outro dualismo entre pulsão de vida e pulsão de morte. Essa questão coloca um problema, que é interpretada por Lacan, desfazendo um dualismo pulsional. Ou seja, se a gente entende que o princípio do nirvana é o princípio, digamos assim, mais arcaico, e que a expressão da pulsão de morte, nós temos uma pulsão. E que a interferência do mundo externo, social, da libido, na relação
da mãe, do outro com o bebê. Essa intervenção da libido e do social, do processo de socialização, força uma modificação. De tal maneira que, primeiro, o princípio do nirvana se transforma no princípio do prazer pela interferência da libido, e depois, por interferência do processo de socialização, ele se transforma no princípio da realidade, sem que essa transformação abandone nenhuma das etapas anteriores. É isso, gente. Obrigada, Cleito. Realmente aí, né, o que você nos trouxe, nos coloca aí realmente a pensar, como você disse, a gente passa pela obra de Freud, né, e alguns conceitos a gente tem que retomar para rever de outra maneira. Então, o que você está trazendo é bem para a gente rever e avaliar mesmo o nosso ler Freud, né? E eu queria fazer uma colocação quando você traz assim sobre a questão do Nirvana em Schopenhauer, também sobre a representação, né, das ideias. E aí me veio assim essa questão do Nirvana sobre a questão da morte do desejo, né? Sim, podemos conversar um pouco mais. Gostaria de dizer, ou mais alguém, desenvolver um pouco mais o que você pensou sobre essa questão da morte do desejo? Porque assim, quando você coloca na questão aí, né, inclusive assim, no budismo, né, que se coloca que se você coloca até trazendo aí a questão do budismo, né, que se trabalha tanto essa questão do que é essa questão do nirvana, que fala dessa equanimidade, que inclusive é posta no budismo, né? E aí quando você coloca sobre a questão também trazendo em Schopenhauer sobre a vontade como uma representação, né? Schopenhauer. Isso. E aí eu fiquei pensando sobre o que você colocou sobre trazendo no sentido da morte física também, né? E aí me trouxe, inclusive, pensando assim no momento da morte, que muitas vezes, né, esse prazer aí, né, como nirvana, e que acontece muitas vezes da pessoa ter enurese e outras coisas, esse prazer intenso voltado para a questão aí do nirvana. Então, me fez aí pensar um pouquinho sobre isso também. A questão física aí, né, do corpo, o que acontece nesse momento. Acho que acaba de entrar, ela própria vai querer falar, eu vou te devolver a palavra, eu estava falando aqui, que é essa coisa do santo, e essa coisa do... Não é só no budismo, no hinduísmo, de alguma forma, grosso modo, e no santo, na figura do cristão, de formas diferentes, naturalmente. Mas você falou que não é o afirmar, é o negar que traz uma importância aí de ser salientado. Esse negar, né, Glessi? A morte. E eu vou devolver a palavra a Glessi, Mariel está inscrita para falar, mas eu queria também aproveitar um pouco Cleiton para... eu acho que é uma das pessoas entre nós que tem realmente mais leitura, eu diria assim, no Oriente, já é uma injustiça, porque são tantos países, mas você trabalhou com a gente a questão da história da China, em muitos momentos da civilização, quer dizer, agora do sânscrito, referências ao hinduísmo, a Schopenhauer, e eu queria perguntar, assim, quando você diz que a morte não é acidental, ela é alguma coisa também necessária. Eu queria, talvez como ocidental, você possa até dizer que você pensa quando Lacan falou de acidentado, ele brinca dizendo que a gente é acidentado lá no Livro da Terra, né? O que é que isso tem a ver, essa morte não é acidental? O que você falou aí em um determinado momento, não é o suicídio, mas é esse negar. O que é que isso tem a ver com a constatação das mortes das pessoas? E o que faz a gente pensar um pouco sobre esse acontecimento empírico morto também? Isso talvez seja uma questão de um ocidental, de um acidentado, mas contrastando isso com o que você recolheu aí desse trabalho aí em torno das noções
do Oriente também. Eu vou devolver a palavra a Glessi, porque ela estava colocando alguma coisa que eu não sei se refere a isso. Não, exatamente, Felipe, quando você colocou, bem lembrado, porque o Cleito falou realmente dessa negação, né? Esse negar. Negar no sentido assim que eu fiquei pensando nessa vida aí. Então, o que é essa negação e quando você colocou realmente desse desvio? Né? O que é que você, esse desvio seria essa afirmação que você coloca da vida, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse desvio como afirmação da vida. Vamos recolher mais uma rodada ou eu já falo agora? Como é que vocês preferem? Eu acho que a minha pergunta é muito como o Glessi colocou, né, também. Na verdade, quando você fala desse princípio de Nirvana, que ele fica assim meio que no ostracismo, ou então ele fica deixado de lado, né? Mas ele está sempre voltando. E aí você fala do budismo, né? E dessa morte do desejo. Foi esse desejo que está lá, impossibilitado de ascender, né? Seria necessariamente esse nirvana, a gente poderia colocar nesse sentido de que o budismo coloca como essa ausência de desejo, né? Quando ele se concentra a ponto de sair desse movimento desejante para isenção de desejo. Isso, para mim, fica muito confuso, não consigo apreender. Não sei se fui clara. Foi. Eu agradeço muito a pergunta de vocês. E eu acho que vou tentar condensar algumas coisas. Bom, primeira coisa que eu acho que é bem difícil de fazer é a gente, quando a gente escuta palavras que a gente conhece, a gente tende a aproximar o significado que a gente já conhece. Então, assim, é muito mais fácil eu pegar o sentido de uma palavra que eu não conheço, porque eu estou tendo o primeiro contato com ela, do que eu ter que desfazer do sentido de uma palavra que eu já conheço. De uma certa maneira, vocês me corrijam, mas me parece que tem alguma coisa aí da gente precisar se desfazer da ideia que a gente já tem do nirvana com relação ao desejo, morte, budismo, tal, porque senão a gente acaba compartilhando com um certo imaginário europeu sobre o que é isso. Ou seja, o que eu tentei destacar para vocês é como que durante um bom período a Europa se manteve às voltas com um imaginário sobre o que é o nirvana. Ela conviveu, a Europa conviveu, né, no período do Freud, com um avanço de um estudo cada vez mais rigoroso sobre, com uma leitura cada vez mais divulgada de um imaginário europeu sobre isso. Com isso eu estou querendo dizer o seguinte, uma coisa é o que um grupo investigou, tentou chegar o mais próximo possível, foi lá aprender sânscrito, foi lá aprender isso, foi lá aprender chinês, para tentar chegar o que os autores originais daquele conceito querem dizer, e o que ficou para grande parte de uma certa concepção sobre o aspecto. E isso gerou dois pontos de vista e acabou predominando entre nós o mais comum, de que, né, ou seja, quando a gente começa a pensar, como, olha só, se a gente pensar o sujeito do desejo, se a gente sabe como que é importante o desejo, é claro que fica um incômodo muito grande se a gente imagina que Nirvana está dizendo de ruptura, de abolição do desejo, aí deu tilt total, porque nós vamos pensar no sujeito do desejo, vamos pensar o conceito de desejo, a importância disso. Como é que eu vou pensar uma coisa que parece o contrário? Mas não é disso que se trata. Primeiro ponto. Eu tentei dizer para vocês que há uma discussão do Freud que ele está buscando debater
com argumentos na biologia. Mas chegou uma hora que o argumento da biologia, que os elementos da ciência biológica foram insuficientes. Ele precisava de um outro campo de argumentação, de colocar como possível pensamento. Quando ele vai pegar esse outro ponto, ele vai lançar mão de um pensamento, por exemplo, filosófico de Schopenhauer. Com isso, ele não está adotando literalmente o que Schopenhauer pensa. Ele está pegando ali, olha, para continuar um raciocínio, os elementos, digamos assim, wagnerianos da ciência natural, os elementos da biologia são insuficientes. Por exemplo, Édipo. Eu não vou conseguir explicar o que é a constituição do sujeito, a entrada na questão da sexualidade, na linguagem, só pela via biológica. Então, eu preciso de um mito. Do mito de Édipo, para poder dizer de uma coisa que a narrativa científica e biológica não oferecia a ele. Então, ele vai lançar a mão do Schopenhauer um pouco por causa disso. Não quer dizer que ele vai adotar literalmente Schopenhauer. Mas ele vai estar tentando pensar o quê? Olha, tem uma coisa mais arcaica. Uma coisa mais arcaica do que o sexual é a morte. É uma coisa, não é que o problema do nirvana não é a morte do desejo. É que mais arcaico que o desejo é esse movimento para a morte. Ou seja, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema nesse sentido. Assim, não tem nenhum problema, tem um problema para a gente. Não tem problema interior para o Freud. O que ele está dizendo? Repito. Não tem originalmente o desejo e depois incide a morte para eliminar o desejo como de libertação. Não é isso. Se o princípio do Nirvana é mais arcaico, no que ele está dizendo, e o princípio do Nirvana é a expressão da pulsão de morte, ele está dizendo que o ser humano tem como elemento mais arcaico a pulsão de morte. Não é a pulsão de vida, não é a pulsão sexual. Mas ele, ao contato com a mãe que toca, estímulo, libido, isso promove. Ele não é um organismo fechado. Isso imprime a incidência da libido, a incidência disso que vai se compor como sendo da ordem do sexual, o contato com o outro, vai provocar uma mudança no princípio do Nirvana. E depois o contato com a dimensão da socialização vai exigir o elemento da realidade. Ou seja, o que o Freud está dizendo é como se dissesse o seguinte: tem uma tendência para a morte, mas o contato com o outro me convida para a vida, e o contato com outros me convida para uma questão, para uma articulação social, e eu tenho que segurar a onda, e eu já entrei aqui no campo do sexual, da sexualidade, mas isso não eliminou o que é de mais arcaico em mim, que é esse movimento da morte. Está aí a guerra, está aí cloroquina, está aí tudo que vocês quiserem. Ou seja, entrarmos para um campo social, político, campo amoroso, para uma dimensão da sexualidade, não nos livrou do que tem de mais arcaico em nós. É esse aqui. Então, percebam, consegue entender o que eu estou dizendo? Assim, não é nenhum contraponto. O budismo não entra ali, o budista está falando que é para acabar com o desejo, enquanto a gente está falando do desejo. Não. O que o Freud está querendo pensar é o que tem de mais arcaico, que funciona numa perspectiva mítica, mas, apesar de arcaico, não é ultrapassado. Aparece em nós. Eu não sei se eu fui claro no tipo no modo como eu estou dizendo. E Felipe, sobre o acidental, a questão da morte não ser acidental está numa argumentação do Freud, quando ele está discutindo com o Weissmann, para dizer o seguinte: o Weissmann, o Hering e outros vão dizendo, olha, fizemos experimentos laboratoriais e quando entra tal coisa, morte. Quando entra tal coisa, morte. Quando o organismo vai desenvolvendo, chega um ponto que esgota, morte. Ele falou, não. A morte como uma coisa
que se acrescenta na vida não interessa a Freud. Porque não está falando que tem a vida e a morte vem. Isso é eu acho isso de uma potência impressionante. Ou seja, eu não estou dizendo que tem a vida e a morte sobrevém. É acidental nesse sentido. De que a gente fica velho e morre, ou eu não sei, tenho um acidente, ou levo um tiro, ou não sei o quê, e morro. Não, essa morte, ok, ele não está discutindo, ele não está dizendo que ela não existe. Mas não é essa que ele está preocupado. Ele está preocupado de que no fundamento do humano tem essa tendência à morte. Não é tendência a se matar. Não é isso. Porque era isso que eu ia pedir um esclarecimento sobre aquela frase que o Freud diz: o organismo não aceita morrer senão através dos seus próprios meios. Eu acho que você vai aí tirar essa perspectiva de não é se matar também. Não Mas é eu se vou matar. abrir para a gente poder ter ainda um pouquinho da noite de hoje. Eu vou abrir Só aqui um último detalhe. No trecho que você falou do acidente, se eu não me engano, é ocidentado. Ele faz um neologismo com ocidente. Ali o jogo é ocidente-oriente, não acidente. Muito obrigado. Eu vou passar a palavra para algumas pessoas que se inscreveram no chat, mas eu gostaria também que, eu vou olhar agora para o chat, tem algumas perguntas aqui em torno, se a pessoa também desejar falar, porque está aqui iPad. Então, Cleiton, como fica a questão da existência do objeto nos dois princípios? Eu suponho que aqui ela diz, a mesma pessoa, o princípio do nirvana, o princípio do prazer e o princípio de realidade. Quer dizer, essa pessoa está acompanhando todo esse destrinchamento que você fez. Princípio do nirvana, princípio do prazer, princípio de realidade, tem relação com a supra-assunção em Hegel, ao Hebung. Eu queria também ver se mais alguém aqui gostaria de fazer um comentário. Vou até me atrever a perguntar aqui aos colegas. Ana Cecília, Lúcia Queiroz, gostariam, por favor, de acrescentar essas perguntas, um comentário, uma colocação, uma pergunta, mas a gente vai finalizando essa rodada. Já estamos se aproximando das 9h. Então, Cleiton pode ir respondendo, se mais alguém desejar se colocar sobre essas questões, falar. Eu não identifiquei quem fez. Eu gostaria que quem fez a pergunta pudesse comentar um pouco mais, né? A questão da existência do objeto nos dois princípios. Podia falar um pouco, né? Exato. Num bate-papo, o que foi que pensou, o que te ocorreu quando, né? Quando você falou eu isso. acho que o Cleiton está bastante curioso, como eu, sobre essa pergunta. Eu gostaria de ouvir um pouco mais. Tá ouvindo? Sim, sim. Pois é, Cleito. Quem Veja, me vem muito. É Ana Desculpa. Cabral. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem. Que coisa boa, Ana. Eu nem tinha lhe identificado. Ana Cabral, sua colega da Associação Mundial e da Escola Brasileira, aqui, a Seção Pernambuco. Obrigado. Adoraria te ver. Pena que você está aí sem a câmera. Ia ser muito legal te ver. Cleiton também. Veja, Cleito, a articulação entre pulsão de vida, né? A questão mesmo que você falou e que eu achei muito interessante, que é exatamente esse entendimento de um dualismo pulsional, né? Que a gente lê como se fosse dual mesmo. Mas quando eu pergunto da questão do objeto, o que me vem é exatamente isso. Eu vejo muito a questão da pulsão de morte, né? Do que a gente fala de nirvana, algo muito ligado exatamente a uma ausência de objeto.
né? No sentido de que não há um investimento fora, exterior, né? Seguindo um pouco a questão do eu e o id, da questão da melancolia também. E a pulsão de morte, né? O nirvana, ser exatamente algo sem objeto, e a pulsão de vida, eu sempre estou atrelando, eu entendo sempre como algo de um investimento, né? Fora. Quer dizer, há um objeto, percebe? Há uma representação de objeto que extrapola o próprio sujeito, é nesse sentido, né? Desse objeto aí que a gente sabe que é uma representação, mas que é tomado pelo sujeito, né? A ilusão de que existe um objeto fora. Agora, com relação a Alfenheim, não é? Me vem muito exatamente quando Já você te perguntar, falou. já pediu para você emendar. Com relação ao Alfenheim, o que você falou, não é? Me veio muito exatamente a questão da negação, né? Do conservar, do negar e do supra-assumir em Hegel. Então, me corrija, mas me veio quando você faz essa relação, principalmente no final, né? Onde coloca exatamente o nirvana, vem a questão do sexual, né? Da pulsão, da libido, e depois vem a questão do princípio de realidade. E é interessante, porque me veio negar, né? Conservar e superar, supra-assumir. É mais ou menos isso que eu queria colocar. Te agradeço, Ana. Vamos começar pela segunda. Penso que, eu acho que a ideia, talvez eu gostaria de escutar algum hegeliano para dizer se, do ponto de vista de Hegel, isso se mantém. Mas eu acho que, do ponto de vista do pensamento freudiano, eu concordo com o que você está dizendo. Ou seja, não é que o princípio do nirvana ficou para trás quando surgiu o princípio da realidade, que depois com o princípio do prazer, e depois com o surgimento do princípio da realidade fica para trás o princípio do prazer. Não. O pensamento do Freud é o tempo todo dizendo que eles coexistem, que eles se mantêm, não é? Que nesse sentido eu acho que estou completamente de acordo com essa aproximação que você fez de uma negação e de uma conservação, né? Sobre a primeira questão, eu acho importante. Eu pensaria mais em termos de presença ou não do objeto em relação à pulsão mais do que ao princípio, né? Eu teria que pensar um pouco mais a partir da sua pergunta, mas a princípio eu penso que o princípio não estaria vinculado a um objeto, mas como assim como a gente diz, uma tendência, um modo de funcionamento, um fundamento, né? E a pulsão, sim, em relação à questão com o objeto. Olha, seria uma coisa assim que eu precisaria pensar com muita calma mesmo, essa ideia que se diz, né, de que se a pulsão de morte tem ou não tem objeto e do que a gente considera como objeto, né? Eu, por exemplo, que trabalhei muitos anos com toxicomania. Por que eu estou dizendo toxicomania? Porque na toxicomania fica muito evidenciado em termos, digamos assim, empíricos, né? Obviamente, para qualquer ser falante, a pulsão de morte se coloca, tanto que para Lacan, se há pulsão, ela é essencialmente a pulsão de morte, mas digamos que na clínica com toxicomania, como em outras, existe uma manifestação clínica muito clara de algumas incidências da pulsão de morte.
E vindo agora, né, na medida que você trouxe a sua questão, eu fiquei me perguntando, enquanto você fala, tentando me localizar ali com a clínica da toxicomania, pera lá, ali, será que eu poderia dizer que não há um objeto? Assim, em resumo, eu estou tentando te dizer o seguinte, eu vou ter que pensar mais na sua pergunta, se não tem objeto, pulsão de morte. Porque, sim, a princípio, eu ficarei meio tipo aquele João teimoso, que você, será que não tem? Eu vou ver se eu acho que é possível. Enfim, eu vou deixar em suspenso. É uma boa pergunta. Eu acho que eu não vou dormir hoje. Obrigado. Eu não estou te ouvindo, você desligou o áudio. Ana, liga o microfone para comentar. Você desligou o áudio. Você desligou o áudio. Cleito, vamos pensar juntos, né? Eu Vamos. acho que é interessante, porque eu vejo muito esse movimento de vida ligado a objetos. Aí é uma coisa que é uma leitura muito, né? Muito minha. E eu percebo a questão da pulsão de morte como algo, como se despojando desse objeto, percebe? Eu não sei se é uma coisa muito ligada à leitura do texto de Melancolia mesmo. Me vem muito no trabalho de Freud sobre melancolia um abandono, né? Ele tem uma frase linda, que é exatamente a sombra do objeto recai sobre o eu. Quer dizer, ali já eu e objeto ficam indiferenciados, entende? Então, talvez a minha leitura seja muito aí. Mas, olha, adorei tua exposição, viu? Obrigada. Me diz uma coisa, essa atividade vai ficar no YouTube, não? Eu não sei. Sim. Ah, tá. Não, porque se não fosse ficar... Não, porque se não fosse ficar no YouTube, eu teria um exemplo clínico para poder dizer por que eu tenho essa dificuldade. Então a gente vai parar de gravar agora. A gente vai parar de gravar. E você fala, tá bom? A gente para de gravar agora? Ok, pode ser. Pronto, Gleice. Tu garantes que para aí a gravação? Obrigado, Gleice. Só um minutinho. E a gente Só um minutinho. ouve esse exemplo clínico. E aí eu vou pedir que Cleito